Se tem uma coisa que eu nunca imaginava de todos os meus anos de CSGO aí, que eu jogo desde 2015, eu nunca imaginava que um dia eu iria ver as caixas se tornando um real investimento para quem jogasse CSGO, cara. Eu acho até engraçado quando você olha e compara com o passado, mas ao mesmo tempo não sei se é engraçado a um ponto trágico ou se é engraçado a um ponto positivo, cara. Porque realmente as coisas mudaram muito. E hoje em dia quem acompanha um pouco sobre os vídeos de mercado de skins do CSGO, provavelmente deve ter escutado ou visto alguns vídeos do pessoal comentando sobre caixas. E eu não imaginava que eu teria que fazer esse vídeo, mas eu acho legal comentar com vocês que essa questão, as caixas se tornaram hoje em dia o melhor investimento a se fazer no CSGO. Galera, realmente algo engraçado de se comentar. Mas é claro que eu vou dar um resumo aí pra vocês. Bom, como a gente sabe, né? Na verdade é bom a gente resumir do começo, porque tem muita gente que começou a jogar o CSGO recentemente, então não vai pegar muito contexto. Mas antigamente, cara, caixas eram um dos piores investimentos do CSGO. Eram itens assim que era muito difícil valorizar, quase nenhuma caixa valorizava, né? Então praticamente ninguém comprava. Era muito difícil a pessoa comprar uma caixa olhando o investimento, né? Antigamente eu falo assim, há não muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, se você for ver, não é tanto tempo assim, né? E antigamente as caixas não eram investimentos interessantes a se fazer no CSGO. Muitas pessoas preferiam investir em stickers de Major, então saía um Major, a pessoa ia lá, comprava os stickers e depois que acabava o Major, 3 meses depois a pessoa já lucrava o dobro, né? Então o sticker que era de R$1 ia para 2, 3, 5 reais e a pessoa lucrava. Era sim um dos melhores investimentos. Outro investimento que era muito bom e que até hoje eu ainda acho que vale bastante a pena era investimento em skins de operação. As pessoas compravam skins durante a operação e depois vendia por 10, 20, 30, até 50% mais caro quando chegava na baixa temporada, por assim dizer, porque os caras lançavam a mesma coleção durante vários anos de operação. Então a cada 2, 3 anos tinha uma operação e dropava as mesmas coleções. Então era mais um ano valorizando a skin depois, cara. Só que aí é aí que tá o problema, cara. Esses eram os melhores investimentos antigamente. Hoje já mudou completamente. Hoje em dia, uma das coisas que já não vale mais a pena investir, ou se vale a pena são casos específicos, são adesivos de Majors, pessoal. Infelizmente, com as diversas promoções absurdas que tem em stickers, muitos estão super lotados no mercado e praticamente não valorizam quase nunca, cara. 3 a 5 anos para valorizar tipo 20, 30 centavos. Então tem stickers que realmente já não são mais investimentos interessantes, tá? A pessoa realmente tem que estocar muito deles ou pegar os mais caros, né? Tipo os gold, os foil, que aí começa a valer mais a pena. Agora os normais não é mais um investimento igual já foi antigamente, cara. É muito difícil você ter um lucro legal com eles. O mesmo serve para skins de operação. Algumas operações teve skins que até hoje não valorizaram. E como cada operação tá vindo umas coleções novas, praticamente, cara, embora pareça que deveria aumentar bastante, tem skins que não tem demanda, então continuam o mesmo preço, tá? E as caixas, por outro lado, é aí onde entra o meme, cara. As caixas hoje em dia estão valorizando muito rápido. Tem caixa que dentro de 6 meses dobra o preço. Então isso que é o mais curioso. Você compra uma caixa por 30 centavos e aí depois de 6 meses ela tá valendo 70 centavos. Aí é claro que você vai pensar, mas nossa, eu vou comprar essa caixa aqui e 3 meses depois eu vou ter 30 centavos a mais. O que eu faço com essa porcaria? Isso nem é investimento. Pois é, pessoal. A questão é que o pessoal compra em grande quantidade, né? Compra tipo 10 reais de caixa. E eu sei que é meio exagerado, né? Pra quem não tem não tem como tá investindo dinheiro no CS. Mas é o que eu falo, pessoal. Tem gente que ganha skin jogando. E aí, qualquer lucro que a pessoa tem já vale a pena, né? Tem gente que já tem o inventário montadinho e deixa uma reserva ali só pra investir. E todo ano a pessoa ganha, às vezes, 50, 100, 200, 300 reais investindo. Então até que compensa. Então tem caixa que, por exemplo, você pega hoje por... Vamos supor um exemplo aleatório aí. Você paga 20 numa caixa. Daqui a um ano pode ser que ela esteja valendo R$1. Aí você compra 10, 15 caixas dessa. Ou você vai dropando e guardando, né? Igual a maioria das pessoas fazem. Elas dropam e guardam as caixas. E aí quando dá,
mais ou menos aí, um ano depois, a caixa já tá valendo o dobro, ou até o triplo do que estava inicialmente. E é muito absurdo isso. E um fator que impulsionou muito isso é que hoje em dia a galera do Prime, só ela tem como tá dropando caixas. Então o que acontece é que hoje em dia o povo que joga no CS Prime não é o suficiente para manter essa demanda de caixas que tem no mercado. Então tem muita gente abrindo caixa, mas a frequência que o pessoal tá dropando não é o suficiente para manter todas elas em estoque. Então as caixas descontinuadas mais antigas normalmente estão caindo muito a disponibilidade de estoque delas e consequentemente estão subindo muito o valor, né? Então tem caixa que já chegou a custar 30, 50 centavos e há 2, 3 anos atrás, e hoje em dia já vale tipo 10 reais, entendeu? Isso que é o mais absurdo, né? Então a pessoa que tinha 100 caixas dessa lucrava. E teve um vídeo que eu fiz específico só falando disso, se você quiser assistir lá, fica essa sugestão. Eu posso deixar o link também se vocês quiserem, certo? Mas é aquela situação, cara. É muito interessante comentar isso porque as pessoas já não precisam mais investir em skins caras, né? Não precisa comprar skin de 100 real pra ter retorno, né? Hoje em dia, skin de caixa já nem vale a pena, pra falar a verdade, né? Antigamente valia, hoje em dia não. Porque é um investimento muito alto e o retorno aí pode não ser tão alto quanto a gente imagina, né? Então o pessoal tá preferindo muito mais estocar caixas que dropam, né? A pessoa não precisa nem ficar comprando, ela só vai guardando mesmo ao invés de vender na hora, igual a maioria das pessoas fazem. E aí, depois de um ano a pessoa vê lá a caixa que ela dropou, que ela ganhou totalmente de graça, valendo aí 2 reais, 3 reais. E aí começa a compensar bastante, né? Isso que é o mais icônico de tudo isso. Mas, no geral, pessoal, é um vídeo rápido só pra falar dessa questão mesmo. Eu gostaria de saber a sua opinião, cara, se acha que vale a pena. E como que tá os seus lucros aí com caixa, você que investiu? Tá lucrando ou não? Eu tenho quase certeza que a maioria vai estar lucrando, mesmo que for pouco. Mas pelo menos é um retorno aí que a pessoa vai ter depois de um tempo. Eu sei que não é legal você ficar imaginando em guardar a caixa por mais de um ano, né? Tem muita gente que pensa assim, daqui a um ano eu nem vou estar jogando game, provavelmente. Mas é aquela questão, mano, é um item de jogo que você ganha de graça na maioria das vezes, né? Você não precisa necessariamente comprar um monte de caixa, você pode só guardar todas as que você dropar. E é aquela questão, cara, daqui a um ano, se você deixar, o item você já ganha de graça. Se tiver um retorno de 2, 3 reais e juntando aí, se tiver 100 reais em caixa, já não vale a pena, pessoal? Eu acho que vale a pena, né? Não é qualquer jogo que você consegue jogar e ganhar dinheiro com ele pra vender depois, né? Não é qualquer jogo que a gente tem essa facilidade. Mas no geral, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que tenham gostado. E a sua opinião é bem legal. Vamos conversar aí nos comentários para eu saber o que vocês acham, certo? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo. Fui!